E se eu te dissesse que você não vive em uma única realidade, mas em várias ao mesmo tempo? Realidades invisíveis, mas que moldam cada detalhe da sua vida sem que você perceba. O mais intrigante é que você pode mudar de uma para outra sem sequer notar. E isso altera completamente o mundo ao seu redor. Você já parou para pensar que aquilo que você chama de realidade pode não ser tão único quanto imagina? E se existissem várias versões desse mesmo mundo, coexistindo lado a lado, mas acessíveis apenas de acordo com o estado em que você se encontra? Essa ideia pode parecer misteriosa, até improvável, mas é justamente o que explica por que duas pessoas podem viver experiências tão diferentes, mesmo estando no mesmo lugar. Esses mundos paralelos são chamados de reinos. Camadas sutis que moldam tudo o que você percebe, sente e atrai. Não se trata apenas de teoria. A forma como você pensa, suas emoções e até sua energia pessoal determinam em qual versão da realidade você está inserido. É como se a vida fosse um caleidoscópio infinito, e cada movimento interno seu mudasse completamente a paisagem que aparece diante dos olhos. Mas esse é apenas o começo. Porque entender que existem reinos é diferente de perceber como eles se manifestam na sua própria vida. E quando você descobre que já entrou e saiu de vários sem perceber, a pergunta que surge é inevitável. Em qual reino você está vivendo agora? Você já percebeu como duas pessoas podem passar pelo mesmo evento e viver experiências completamente diferentes? Enquanto uma enxerga caos e dificuldades, a outra encontra oportunidades e até momentos de sorte. Isso não é coincidência. É a prova de que cada um acessa uma versão distinta da realidade, moldada por algo muito mais profundo do que os olhos conseguem ver. Essas versões ocultas são os chamados reinos. Camadas invisíveis que coexistem dentro da mesma realidade, mas que revelam paisagens completamente diferentes para cada indivíduo. É por isso que, em um mesmo ambiente, alguém pode viver situações marcadas por desafios sombrios, enquanto o outro experimenta fluidez e leveza. Cada reino é uma espécie de filtro energético que reorganiza o mundo ao redor de acordo com a vibração de quem o habita. E se até agora isso parece abstrato, prepare-se, porque a forma mais clara de entender os reinos está nas fases da sua própria vida. Momentos que pareciam outros mundos, quase inacessíveis hoje, são a chave para reconhecer como esses portais se abrem e se fecham sem que você perceba. Já sentiu que certas fases da sua vida pareciam pertencer a outro mundo? Como se fossem capítulos tão diferentes que hoje parecem impossíveis de revisitar. Talvez uma época em que tudo dava errado, ou ao contrário, um período em que tudo parecia fluir sem esforço algum. Esses contrastes não são apenas memórias distantes, são reinos que você já habitou. Cada fase carrega um tom energético único, como uma atmosfera invisível que dita quais experiências podem ou não acontecer. É por isso que pessoas ao nosso redor também parecem mudar de mundo conforme entram em novos ciclos. De repente, alguém que vivia em meio ao caos passa a ter estabilidade, ou quem estava em estagnação começa a atrair oportunidades inesperadas. Esses movimentos não são aleatórios, mas sinais claros de que os reinos mudaram. E a grande revelação é que você não precisa esperar passivamente por essas mudanças. Existem fatores ocultos que definem em qual reino você entra, desde suas emoções até padrões mais sutis da mente. Mas antes de revelar o que realmente cria esses mundos paralelos, é preciso entender a força secreta que sustenta cada um deles. Você sabia que o reino em que você vive não é definido pelo acaso, mas por códigos invisíveis que você mesmo transmite? Seus pensamentos, emoções e até comportamentos repetitivos funcionam como sinais de rádio, atraindo experiências que vibram na mesma sintonia. É como se cada detalhe interno seu estivesse constantemente construindo a versão de realidade que você acessa. Esses códigos formam a arquitetura de cada reino: crenças ocultas, estados emocionais dominantes, padrões inconscientes e até as lições espirituais que você precisa aprender.
Juntos, eles criam um campo energético que molda quem entra na sua vida, quais oportunidades aparecem e até os desafios que insistem em se repetir. Em outras palavras, você é tanto o morador quanto o arquiteto do reino em que habita. Mas existe um detalhe que poucos percebem. Nem sempre esses reinos são criados apenas por você. O ambiente em que você está também exerce uma influência poderosa, capaz de mudar completamente a paisagem da sua realidade. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Você já imaginou que o simples fato de onde você mora pode determinar o reino em que você vive? Cada região do planeta carrega uma energia única, moldada por sua história, cultura e até pelos acontecimentos que marcaram aquele lugar. Isso significa que, ao mudar de cidade ou até mesmo de bairro, você pode estar acessando um universo completamente diferente sem perceber. Essas energias geográficas não são estáticas, elas evoluem com o tempo, transformando o reino de uma mesma região em algo novo a cada geração. Um território que há 100 anos era marcado por guerra e dor, hoje pode vibrar em prosperidade e crescimento. É como se a própria Terra tivesse a capacidade de abrir e fechar portais de experiências, nos puxando para reinos distintos dependendo de onde escolhemos viver. E aqui está o ponto mais fascinante. Não importa apenas quem você é, mas também o lugar em que você está. A soma da sua vibração com a energia do território cria um reino exclusivo, impossível de ser repetido. Mas afinal, o que isso revela sobre a própria natureza da realidade em que vivemos? E se eu te dissesse que aquilo que você chama de realidade não passa de um reflexo do que acontece dentro de você? O mundo externo nada mais é do que um espelho das suas percepções, limites e capacidades de enfrentar a própria jornada. Em outras palavras, você não enxerga a realidade como ela é, mas sim como você é por dentro. Os reinos funcionam exatamente assim. São projeções externas dos seus estados internos, transformando crenças e emoções em cenários concretos. Cada pensamento, cada emoção dominante e até cada lição que você precisa aprender se manifesta como uma paisagem única ao seu redor. É como se a vida fosse um palco, e você fosse ao mesmo tempo o ator, o roteirista e o público da peça. E é nesse ponto que surge a revelação mais poderosa. Se a realidade é um reflexo, então a frequência que você sustenta pode mudar completamente o reino em que habita. Mas afinal, como essa vibração é definida? E por que ela é a chave para atravessar mundos tão diferentes? Você sabia que a frequência que domina seus pensamentos e emoções decide em qual versão de realidade você vai habitar? Não importa o que você deseja conscientemente. Se o medo, a escassez ou a raiva são mais fortes, é exatamente para esses reinos que você será puxado. A vibração que você sustenta diariamente é o verdadeiro passaporte para os mundos que acessa. É por isso que pessoas presas em padrões de medo atraem constantemente situações de conflito, limitações e bloqueios. Já aquelas que elevam sua vibração para estados de confiança e expansão encontram portas se abrindo quase sem esforço. Cada emoção dominante é como uma chave invisível que desbloqueia uma paisagem específica da realidade. Mas aqui está o detalhe mais revelador. Nem sempre escapar dos reinos de baixa frequência significa evitá-los para sempre. Muitas vezes, eles trazem lições valiosas que moldam seu caminho. E é justamente esse equilíbrio entre aprender e evoluir que revela o verdadeiro propósito dos reinos na sua jornada. E se eu te dissesse que cada decisão, cada emoção e até o lugar onde você está agora já determinam o reino que molda sua vida? Nada do que você vive é aleatório. Tudo é resultado da vibração que você sustenta e das energias que escolhe se conectar. A realidade que você chama de sua é, na verdade, apenas uma entre inúmeras que poderiam se manifestar. Os reinos são a prova de que você nunca está preso a uma única versão da vida.
Eles se abrem e se fecham conforme sua frequência muda, revelando novas oportunidades, desafios e aprendizados. Isso significa que a transformação não depende do mundo lá fora, depende da mudança que você cria dentro de si. Você é o verdadeiro condutor dessa jornada invisível. E a grande questão que fica é simples, mas poderosa. Em qual reino você está vivendo neste exato momento? E qual poderia acessar se decidisse mudar sua frequência hoje?